sou o Dr. Marcelo Russumi, da Oftalmo Laser. Nós estamos aqui no episódio 01 do OftalmoCast. A gente pensou em fazer esse podcast para discutir alguns temas relacionados à oftalmologia, saúde ocular e outras coisas que vão surgindo. Vai ser um bate-papo bem gostoso, bem informal, que a gente espera poder contribuir com a saúde ocular de todo mundo. Se vocês tiverem algumas dúvidas, só mandar para a gente nos comentários, que a gente vai respondendo. Hoje eu estou aqui com o Dr. José Job Neto e com o Lucas Alessi. Dr. José Job Neto faz parte do time do Oftalmo Laser, ele é especialista em córnea e cirurgia refrativa e catarata. O Lucas, ele é nosso amigo, ele está aqui presente para fazer perguntas que o público em geral possa ter. A gente queria uma pessoa não médica. O Lucas é um grande empresário aqui de Presidente Prudente, dono do restaurante Flor de Mandacaru, grande amigo nosso. E daqui a pouquinho a gente vai conhecer melhor a história dele. Doutor José, me conta, como é que foi a sua história? Onde você nasceu? Você sempre quis ser médico? Bom, obrigado pelo convite, Marcelo. Um prazer estar aqui conversando com vocês. Obrigado, Lucas, por ter vindo também. Obrigado. Eu nasci em Goiânia, Goiás. Meus pais foram trabalhar lá. E logo em seguida a gente veio aqui para o interior de São Paulo. Desde pequeno eu moro aqui em Prudente, fiz colégio aqui em Presidente Prudente e fui fazer faculdade lá em São Paulo. Eu fiz Universidade Federal de São Paulo, Escola Paulista de Medicina, onde eu fiz a especialização, oftalmologia, depois fiz especialização em transplante de córnea, e aí depois a gente retornou aqui para Presidente Prudente. Mais ou menos o caminho que a gente fez aí nesse período. Quanto a ser médico, eu sempre tive essa ideia de ser médico, sempre quis ser médico, mas eu acho que é uma coisa que a gente vai mudando muito, Quando a gente tem essa ideia desde criança, é uma ideia do ser médico, quando a gente está no colegial a gente tem outra ideia, no cursinho, e até mesmo durante a faculdade eu acho que isso muda muito, No começo eu acho que era uma coisa muito de influência dos pais que queriam que fosse médico, que fosse para essa área, E eu acho muito interessante que a minha visão de médico foi mudando ao longo do tempo. Eu percebi que eu gostava muito, já na faculdade, assim, quando eu era referência para alguma coisa, Então, quando alguém tinha algum problema, alguma dúvida, alguma coisa assim, e podia contar comigo, eu me sentia muito importante com aquilo lá, para mim me fazia o dia, quando eu podia ajudar alguém porque eu tinha um conhecimento, porque eu tinha uma habilidade. Então, isso para mim fazia bastante diferença e isso que me motiva hoje em dia, assim. Mas isso eu fui encontrar depois de já ter escolhido a carreira já. E o legal, eu queria interromper rapidinho o doutor e perguntar para ele, já sabe, a gente que é de fora do ramo aí, da área, que momento da faculdade que você fala assim, você oftalmologista, você cardiologista, como é que funciona isso? Essa pergunta é ótima, porque assim, na verdade, boa parte da faculdade a gente vai experimentando as especialidades e oftalmo é uma das que tem uma menor carga horária. A gente passa muito pouco pela oftalmologia durante a faculdade. O meu caso específico foi porque eu operei. Eu tinha mais de 6 graus de miopia, e aí eu praticava esportes, tudo. E aí quando eu operei e eu vi, cara, isso aqui é sensacional, você tá ali com um grau alto, sempre usou lente, sempre usou óculos, e de repente você sai no outro dia, tá enxergando bem, cara, pra mim foi muito mágico. É o que eu quero. Isso. Exatamente. Eu falo, poxa, se alguém consegue fazer isso, eu quero que seja eu, Então foi mais ou menos esse caminho, mas é mais no internato, é mais no final que a gente começa a tomar contato com essas coisas. Muito legal. Interessante, que essas histórias de doença na família, Sempre tem, meu pai ficou doente e aí eu me apaixonei pelo negócio, Sempre, medicina é um negócio muito apaixonante, Uhum. Eu acho que das profissões é um grande sacerdócio, porque a gente faz um negócio que é muito bonito de se fazer. E a gente, sempre quando eu chego em casa, você pensa sobre o seu dia, cara, a gente cuida de visão das pessoas. Cara, visão é um negócio muito importante, então é um negócio muito recompensador, Muito reconfortante poder fazer o bem para as pessoas, Acho muito legal isso daí. E Lucas, conta um pouquinho de você, como é que você decidiu abrir um restaurante? Cara, minha história é um pouquinho longa também aí, mas vamos dar uma resumida. Eu morei muito tempo fora do Brasil, lá quase 5 anos, trabalhando em uma rede grande de restaurantes do Reino Unido. Aí chegou um certo momento que eu já era casado com a Simone, minha esposa, que também é chefe de cozinha. E aí a gente resolveu voltar pro Brasil, que bateu aquela saudade, morando na Escócia, menos 17 graus, menos 18 graus, não é um lugar muito lindo, muito gostoso de estar, mas é aquela coisa, o Brasil sempre
fala mais alto. A gente resolveu voltar para cá e começar a nossa caminhada. Simone veio, a gente teve a felicidade de ir pro Nordeste, conhecemos o Nordeste lá, ela fez faculdade por lá, e aí aquela coisa, ir pro Dentino tem aquela coisa, o cara vai embora, mas ele sempre acaba voltando. Então a gente voltou para cá, trouxe um pedacinho do Nordeste, que daí já é história já, o Fulo hoje tem 10 anos já na cidade, então foi mais ou menos assim que a gente resolveu começar a trabalhar com restaurante. Legal, legal. Pra quem não conhece o Fulô, restaurante incrível, restaurante nordestino, comidas maravilhosas, Obrigado. drinks maravilhosos. Obrigado. A gente tava até falando que a gente ia tomar um Negroni depois, né? Pô, o Lucas perfeito. prepara o melhor Negroni Hoje é dia. cidade. O melhor é muito, né? Mas é bom. Mas é isso aí. Doutor José, me conta, na vida de médico, você pensou que seria desse jeito? Você antes, você falou que quando era jovem, você pensava de uma maneira, você idealizava as coisas, sonhava. Hoje você vê algumas dificuldades no dia a dia da medicina. Como que você enxerga isso daí? Eu não tenho, não tinha pelo menos espelhos, né, familiares médicos, né? Eu tenho um primo só, que é mais ou menos na mesma faixa etária, então não tinha um avô, um pai que tinha essa experiência. Então, eu fui criando muito essa ideia ao longo da vida, e eu acho que, querendo ou não, até mesmo quem tem, né, você pode até falar um pouco melhor, a gente vai criando as nossas expectativas, as nossas experiências, e vai crescendo junto com a profissão, né? No começo, acho que a gente idealiza quando tá no cursinho, quando tá prestando vestibular, aquela meio que de seriado, né? O médico herói, fazendo grandes cirurgias, na emergência, né? E depois, conforme a gente vai envelhecendo e caminhando nesse percurso, a gente começa a dar valor para algumas outras coisas, né? E eu acho que a gente aqui na oftalmologia é um caminho realmente que às vezes a gente só pensa em óculos num primeiro momento e conforme vai conhecendo, vê que essa bolinha do olho é uma coisa gigantesca, né? Tem várias especialidades, tem transplante, tem retina, tem correção de grau. O que não falta são campos dentro disso. E acho que isso, conforme a gente vai desenvolvendo, vai aprendendo, vai entrando em contato, acho que toca cada um de uma maneira para a gente poder desenvolver. Igual o Lucas perguntou ali no começo, poxa, como que você decide se vai ser cardiologista? Eu acho que é muito dessas experiências que a gente tem ao longo da vida, né? E que você vai tendo durante a faculdade, você vai tendo depois, tem gente que faz várias residências, né? Porque eu acho que é um caminho que tem, bom da medicina, que tem um leque muito grande de coisas para você poder fazer, né? Então isso que eu acho muito gostoso da área, né? Sim. O olho é uma bolinha, né? Às vezes eu imaginava, quando eu era estudante, eu falava, mas como pode uma bolinha desse tamanho ter uma residência para isso? E hoje existem várias especialidades que cuidam do olho, né? Então existe a parte da frente do olho que é córnea, especialista só em córnea, quem faz transplante de córnea. Existe o especialista em cirurgia refrativa, que só faz cirurgia para tirar o óculos. Existe o especialista em estrabismo, que só corrige o olho torto, né? Doutor, mas deixa eu interromper. Essas operações são feitas como? É com laser? É com bisturi? Como é que é feito isso aí? Cada cirurgia é de um tipo, tá? Existe desde cirurgias mais simples, que pode demorar 10 minutos, até cirurgias grandes, que pode demorar 1, 2 ou até mais horas, né? Então, o olho é uma bolinha, mas existe cirurgia de tudo quanto é jeito. Mas corta ele, chega... A cirurgia que a gente mais realiza na oftalmologia é a cirurgia de catarata, né? Cirurgia de catarata, a gente, só para explicar, no começo, nós nascemos com uma lente dentro do olho que chama cristalino. Essa lente é completamente transparente quando a gente nasce. Conforme a gente vai envelhecendo, essa lente vai ficando opaca, leitosa, perde transparência. A única maneira de resolver esse problema é fazer uma cirurgia que hoje em dia, com a tecnologia que a gente tem, costuma ser uma cirurgia com poucas complicações, tá? Para fazer essa cirurgia, o paciente deita na maca, tem um microscópio que fica em cima do olho do paciente, né? O cirurgião fica olhando pelo microscópio, usa a mão direita, a mão esquerda, mão direita uma pinça ou um faco emulsificador, que é o aparelho que quebra a catarata, a mão esquerda é alguma pinça ou algum gancho, e usa os dois pés também. Pé esquerdo para mexer no microscópio, pé direito é tipo um acelerador que você dá potência no aparelho. Gente, mas é muita coordenação, né? É muita coordenação, muita coordenação. 2 mãos, 2 pés. Caramba, para pegar isso é muito tempo, né? Para vocês conseguirem atingir essa excelência aí que vocês têm. Cirurgia de catarata, né? Pro médico se tornar um cirurgião de catarata bom,
o médico precisa fazer, sei lá, pelo menos umas 1000 cirurgias de catarata. Que no começo é uma cirurgia muito desafiadora, que é dentro de um olho pequenininho, qualquer mexidinha já pode causar um estrago. Mas depois que você pega o jeito, os cirurgiões mais experientes conseguem fazer com alto índice de segurança, de confiabilidade, uma cirurgia dessa em 10 minutos, 8 minutos. Né? Então, depois que pega o jeito, é uma cirurgia para o médico tranquilo, mas até que você se tornar um médico que consegue fazer a cirurgia bem, é um longo caminho. É um longo caminho. E você estava falando que vai ficando opaca, né, essa parte do olho aí. Então não acontece com criança isso? Pode acontecer, né? Aí tem a catarata congênita, porque você pode ter problemas do desenvolvimento. Ele não desenvolveu bem aquele cristalino, tem várias causas possíveis dentro disso, mas às vezes a criança já nasce com a catarata. E aí tem os tipos, porque às vezes é uma catarata pequena que não precisa mexer, mas a maioria das vezes é uma catarata que você tem que Mas não é comum. Não é comum. Não é uma doença um pouco mais rara. Né? Se for pensar que a catarata todo mundo vai ter, né? Quem viver vai ter. É igual cabelo branco, né? Quem viver e tiver cabelo... Eu não vou ter. Vai ter. Mas para criança não. Para criança é uma coisa bem mais rara, né? Mas tem cirurgia, tem como fazer e enxergar. E é o mesmo esquema com adulto, fazer com criança ou não? É um pouco diferente. Porque você imagina, eu não sei, como que é? Tem, como fala lá, anestesia, é o que? É geral para criança? Como é que funciona? Essa é uma boa pergunta, porque para adulto, a gente tenta fazer com que a cirurgia seja o mais confortável possível, que ele volte a trabalhar, a conseguir fazer suas atividades o mais rápido possível. Para criança, você só quer que realmente funcione da melhor maneira possível. Então, frequentemente a gente faz com anestesia geral, né, para criança. É uma cirurgia que a gente muda algumas técnicas, porque é um outro olho, né? Um olho que tem uma anatomia um pouquinho diferente do adulto, né? Que a gente tem que tomar alguns cuidados a mais. Mas a lógica de você tirar a catarata e às vezes colocar uma lente é relativamente parecida. Meu Deus. E tem que ser feito como criança, tá? Não pode esperar envelhecer muito tempo, porque é uma fase de desenvolvimento muito importante para o olho. A gente tem que agir, né? Esse é o problema. E as crianças demonstram isso, né? Dá para saber que a criança tem algum problema, assim, quando acontece alguma coisa assim de... A gente, quando a criança nasce no hospital, faz o teste do olhinho, né? Que coloca uma luz para ver com o reflexo vermelho, né? Mas existem testes, exames mais poderosos, vamos colocar aqui, o teste do olhinho. O teste do olhinho é apenas você colocar para ver esse reflexo vermelho, né? A gente recomenda que todas as crianças façam um exame de mapeamento de retina para a gente conseguir detectar várias doenças do começo. Teve a história do Thiago Leifert, que a filha desenvolveu retinoblastoma, né? Se a gente descobre essas doenças no começo, a gente consegue tratar com uma certa facilidade. E criança, às vezes, não percebe, não reclama, né? Então, por isso que é importante... Os pais ficarem atentos, né? Os pais ficarem atentos e levar no médico para fazer o check-up, porque muitas doenças, mesmo o pai olhando no olho, não vai conseguir perceber. E tem uma idade ideal para isso ou não? Olha, a partir de 6 meses de idade já pode fazer um exame oftalmológico. Beleza. Tá? Existem muitas doenças, se a gente conseguir detectar, como congênito, catarata congênita, como você estava falando, retinoblastoma, que é o tipo de câncer ocular, várias doenças que a gente consegue tratar. E a criança, ela ainda não tem a visão completamente desenvolvida, né? Ela vai desenvolver, quando ela nasce, ela enxerga mal e vai desenvolvendo conforme vai crescendo. E se ela precisa, vamos supor, se ela tem uma miopia e precisa de um grau, e a gente não descobre, pode dar um negócio muito complicado, chama ambliopia, que a criança não desenvolve a visão daquele olho, entendeu? Se a gente faz o exame e coloca um óculos, ela vai ter uma visão normal. Então os pais aí ficam atentos, né, com isso aí. Eu que sou pai de uma criança de 3 anos, uma menininha, é bom a gente sempre levar para estar fazendo uns exames aí. Bom saber. Aí. E, doutor José, me fala, como é que vocês em córnea, como é que é feito o transplante de córnea? É um negócio muito complicado? De onde vem essa córnea? Explica pra gente como que funciona. Uma pergunta, Marcelo. A córnea, acho que se a gente for pensar no olho como uma bolinha, né? A córnea é talvez uma das estruturas que, quando a gente vê de fora, é uma estrutura muito simples, né? Que é o vidro transparente que tem aqui na frente do olho. Se você for tocar no seu olho, não faça isso. Mas você vai tocar na córnea, né? Então é uma estrutura que tem mais ou menos 500 micras, né? Meio milímetro.
relativamente pequena e que ela é extremamente importante para a visão, para a defesa do olho, né? E é uma das partes mais sensíveis que o corpo tem, justamente para poder conseguir se proteger, né? Então, quando o paciente tem alguma alteração nessa córnea, ele frequentemente atrapalha muito a visão, né? Então, uma saída, um tratamento que a gente tem é trocar essa córnea. E essa troca pode ser feita por meio do transplante de córnea. A gente pode trocar só um pedaço, só a parte da frente, só a parte de trás, só a parte que é necessário. Isso é uma área que a gente vem evoluindo muito, né? O transplante de córnea foi o primeiro transplante a ser feito no ser humano com sucesso, né? E hoje em dia a gente consegue trocar só a camada de células, então a gente consegue ser muito elegante nessas cirurgias, porque a gente consegue, às vezes, só trocando um tapetinho de célula que o paciente tem, consegue restabelecer a visão. E o sistema de transplante no Brasil é uma coisa que a gente estava falando, você falou da Escócia e tal, cara, é coisa de primeiro mundo, assim, existe uma fila, é algo que é respeitado, é algo que funciona, né, demora um pouco, com certeza, mas acho que parte também da conscientização nossa, de doar órgão, de conseguir ajudar outras pessoas que às vezes você não vai saber quem são, né, mas conseguir ajudar a sua comunidade, né, e o transplante de córnea vem geralmente de um doador, né, uma pessoa que faleceu, a gente recebe o tecido já, né, o médico doador ele tem acesso às informações e aí vê se o tecido é viável, se é um tecido bom, né? Se é uma córnea boa para poder realizar o transplante. Então a gente tem um paciente que tem a córnea ruim, a gente retira essa córnea ruim, pega uma córnea boa, coloca no lugar e faz o paciente voltar a ter visão, né? E frequentemente, quando tem problemas de córnea, além da visão, como eu falei que é muito enervado, também tem muita dor, né? Então o paciente às vezes tem muita dor, não tem visão, você faz o transplante, você consegue tirar a dor, trazer visão. Isso muda muito a vida do paciente, né? E não dá para produzir córnea? É impossível? Isso é uma boa pergunta, tá? Tem muitos estudos para poder produzir, né? Porque, querendo ou não, é algo transparente, tem poucas células, então tem alguns estudos nessa frente, né? Então, mais antigamente tinha a questão de estudo de pegar córnea de outros animais, né? Porque também são estruturas transparentes, tudo. Mas hoje em dia tem muito estudo pensando na utilização de células-tronco, de bioengenharia, para poder fazer realmente criar um tecido em laboratório que você não tenha tanta rejeição a esse tecido, né? E conseguir utilizar. E tá caminhando para isso ou não? Tá caminhando para isso. A gente já tem coisas bem palpáveis assim. Se for para estimar um órgão que a gente vai fazer isso primeiro, provavelmente vai ser o de córnea de novo, né? Que bom. Tecnologia muito importante na medicina, né? Na oftalmologia também. Tem várias outras tecnologias surgindo, inteligência artificial, cirurgia robótica, né? Porque você operar dentro de um olho exige muita destreza, né? Porque você tem que mexer milímetros. E por mais que o humano seja super treinado, tenha feito milhares de cirurgias, um robô ele tem um controle total, né? Então a gente acredita sim que vai vir cirurgia robótica e para oftalmologia vai ser um negócio que vai revolucionar tudo, mas ainda não temos disponível isso, né, na vida real, na prática, em oftalmologia, né? Nós, como médicos, é importante a gente sempre estar atento nas coisas que vem surgindo por aí, né? Por isso que a gente sempre frequenta congressos no exterior, porque às vezes tá fazendo uma determinada cirurgia de um jeito no Japão, a gente tem que ir lá pegar essa cirurgia e trazer para o Brasil, né? Porque, afinal de contas, o médico tem que fornecer o que existe de melhor para curar determinada doença, né? Da inteligência artificial. Hoje, a inteligência artificial consegue fazer diagnóstico por imagens mais rápido e algumas vezes com mais acurácia do que de um médico, né? Porque é tudo numa velocidade enorme. Mas e quando chegar nesse ponto aí, qual que vai ser o papel do médico? Isso nós ainda vamos ver o que vai acontecer, né? Sim. Eu acho que a tecnologia vem para ajudar. O importante é que o resultado aconteça da melhor forma possível. O resultado é o paciente ser tratado da melhor forma possível, né? Não sabemos se vai existir um excesso de médico ou não, né? Não sabemos, mas eu acho que
o importante para a gente continuar evoluindo como médico, como civilização, é que cada vez tenha o melhor resultado, cada vez tenha menos cegueira no mundo. E vai se adaptando também, né? Sim, mas teve uma conversa que eu tive, inclusive, com o Marcelo sobre isso. Qual seria o nosso papel uma vez que o computador conseguisse fazer boa parte disso, né? E a gente estava chegando... Não chegamos a uma conclusão, né, num ponto final nisso, porque acho que não tem ponto final. Mas a questão, às vezes, da conversa, porque uma coisa é você pegar e fazer um óculos. Eu, sinceramente, acho que a gente não precisa de muito mais tecnologia para você chegar a um aparelho, fazer seu óculos, você sair e viver sua vida. Mas quando você tem algum outro diagnóstico, quando você tem... Poxa, você citou o exemplo do Thiago Life. Poxa, sua filha tem câncer. Não é um computador que vai te falar isso, que vai te deixar tranquilo, né? Você precisa de um ser humano que entenda o que você está sentindo, que esteja ali disponível. Então, às vezes, o médico vai ter essa função mais de abraçar, de dar um caminho, de realmente conversar como humano e como uma pessoa que sente esse tipo de dor. Se o computador vai chegar nesse nível também, aí são outros 500. Mas, assim, acho que mais essa longe, função né? talvez esteja um pouquinho mais longe do que falar o que é, né? Isso realmente está muito próximo. E isso que você falou, eu acho um negócio muito interessante, né? Porque, na minha visão, você exercer bem a medicina, a gente tem muita tecnologia, né? Oftalmologia é um negócio que depende muito, muito, muito de aparelhos caros, de alta tecnologia, que às vezes que te dá o diagnóstico, tudo, mas aquela parte do toque médico, né? Tanto que o nosso slogan da nossa clínica é amor no olhar. Isso o computador não consegue fazer, né? A tecnologia artificial até então não consegue fazer, né? Entender o que o paciente precisa, saber dar algumas notícias que às vezes não são tão legais, né? Então, acho que tudo isso envolve coração, né? E para mim, uma grande parte de ser um bom médico envolve isso daí. Mas estamos falando aí de tecnologia, mas e lá atrás, sei lá, nos anos 70, nos anos 60, como que cuidava? Assim, vocês sabem como que funcionava a parte de sei lá, dessas operações aí de glaucoma, retina, sei lá, como é que era antigamente? Cara, evoluiu muito. Acho que uma das áreas da medicina assim, que mais evoluíram foi a oftalmologia, né? Tanto por agregar tecnologia em si, como por agregar conhecimento. Na década de 50, 60, por exemplo, os fios que a gente usa praticamente para dar sutura, né? Para poder amarrar as coisas no lugar, praticamente não eram com a mesma tecnologia. Os sistemas de microscópio, hoje em dia a gente tem cirurgia em 3 dimensões, a gente tem cirurgia com tomografia acoplada, as técnicas, as formas de corte, por exemplo, a cirurgia de catarata era feita desde que o mundo é mundo, porque o cara ficava cego, era só você derrubar aquela catarata, que era uma coisa branca que atrapalhava, que já melhorava, o cara tava vendo luz melhor, né? Então tem até alguns vídeos de como se fazia na Índia e tal, que o cara simplesmente pegava, fazia um corte, jogava a catarata pro fundo do olho e tava tudo bem, mas era porque era uma coisa muito ruim, já era uma coisa que tava muito avançada. Hoje em dia a gente faz um corte de 1,5 milímetros, põe uma lente que dobra, que entra lá, a gente faz transplante de célula-tronco hoje em dia, né? O paciente tem uma queimadura ocular, eu pego célula de um olho, coloco no outro, então a gente tem um conhecimento que, na minha opinião, da área médica, assim, a oftalmologia foi a que mais cresceu e usou. Então a diferença de lá para cá muda muito, inclusive a nossa cultura. Antigamente a gente esperava a catarata ficar madura para poder operar, né? Hoje em dia essa conversa já não é bem assim. A gente não espera a catarata ficar muito ruim, o cara não enxergar, o paciente não enxergar. A gente consegue fazer essa catarata antes porque tem tecnologia para isso. A gente consegue corrigir grau, então muda muito rápido. Nossa, legal. Bom. Eu acredito que a época que nós vivemos, muita gente, nós costumamos reclamar, né, que é difícil, que não sei, mas a época que a gente vive como humanidade é a melhor época que existe, né? Porque antigamente você tinha uma doença simples como a catarata, que costuma dar com seus 50 anos de idade, e não tinha muito como resolver, né? Precisava fazer umas cirurgias que, olhando hoje, é igual você pegar um pauzinho e dar uma paulada no olho para tentar derrubar a catarata. Né? É um negócio absurdo, né? Então você vê que a qualidade de vida de uma pessoa da antiguidade, com 50 anos, o cara já não enxergava, não conseguia produzir, né? Já era considerado um idoso, velho. Quando não arrancava o olho, colocava o olho de vidro. Sim, não, ou colocava igual... Tem isso ainda, não? Não, tem... que agora é realmente muito bonito, né? Acho que o Marcelo também já teve essa experiência. E o paciente chegar, você cumprimentar, aí na hora que coloca na lâmpada de fenda, aí que você vai ver que é a prótese. Ou o paciente precisa te falar.
É porque Caramba. realmente é algo muito bonito hoje em dia. É realmente uma arte, né? Então tem. Mas quando acontece isso? Precisa trocar, sei lá, Cara, uma doença, o quê? Precisa arrancar o olho, porque parece uma coisa meio... pode ser pós-trauma, né? Um paciente que sofre um trauma Hum. muito grande, acidente de carro, né? Por causa de alguns tumores, né? Câncer ocular, às vezes você tem que retirar. Então, mas hoje em dia, uma das principais causas é trauma, né? Acidente de carro, vixe, patada de Tiro. coice, tiro, que não faltam são motivos. Existem muitas coisas, né, que a oftalmologia não consegue resolver ainda, né, que a medicina não consegue resolver, né. Eu costumo falar para os meus pacientes, né, que às vezes a gente tem um desfecho, a gente fez um tratamento e não ficou como ele gostaria, né, por mais que a gente utilize todas as tecnologias, o paciente gaste dinheiro, porque às vezes são Uhum. tratamentos caros, né. E o cara não tem uma visão 100%, às vezes tem, sei lá, 50%, o cara não está satisfeito com aquilo, né. Na medicina, por mais que o médico se esforce muito, estude muito, se atualize, tenha o melhor aparelho, não é sempre que a medicina consegue vencer as doenças, entendeu? Porque se Uhum. vencesse sempre, ninguém morria, todo mundo... Verdade. Eu tô com 100 anos, tô com câncer, não, me cura aí, entendeu? Então nós como médicos, precisamos também saber lidar com esses desfechos que Quando a não são, coisa não sai são tão bons, 100%, quando né? não sai do jeito que a gente gostaria. Uhum. E na oftalmologia, colocar essa prótese nesse olho de vidro, normalmente é quando não tem muito mais o que fazer. Se tentou de tudo para salvar aquele olho, não conseguiu da visão, e para não ficar tão feio esteticamente, para melhorar a estética, coloca essa prótese que é o olho de vidro. Vocês já chegaram a ver algum caso que teve que trocar o olho, assim, porque, sei lá, um acidente, alguma coisa que aconteceu isso ou não? Teve para uma prótese? É. Cara, sim, com certeza. É muito mais comum do que a gente imagina, né? Porque se for pensar por trauma, por acidente de carro, é algo comum, né? Você tem bastante coisa. Então, assim, você tem a opção de pôr prótese, a gente tem a opção também de tatuagem corneana, que é uma coisa bem legal também. Quando o olho fica branco, mais murcho, a gente pode pintar para simular um olho um pouquinho mais normal, pode usar lente de contato. Então, assim, existem vários recursos para quando chega nesse ponto também. Também a oftalmo vai até quando não tá mais enxergando, né? Perfeito. Legal. E, doutor José, cirurgia para tirar óculos, como é que funciona? Como é que tá hoje? Como é que tá a tecnologia? É fácil fazer, o paciente que quiser? Fala um pouco pra gente. Bom, Marcelo, como eu disse aqui, foi o motivo pelo qual eu escolhi fazer oftalmologia, né? Você conseguir retirar o óculos hoje por meio de cirurgia, existem várias técnicas, né? O mais comum, que é para a maioria dos graus, inclusive, é a cirurgia laser, né? A gente pode também implantar uma lente, né? E dependendo da idade do paciente, a gente pode aproveitar a cirurgia de catarata para corrigir. Então depende muito de cada um, né? É algo bem personalizado. Mesmo dentro da cirurgia laser, tem os tipos de cirurgia laser, né? Que é o LASIK, o PRK, que são técnicas que a gente usa. Algumas são mais rápidas, algumas demoram um pouquinho mais para poder melhorar, mas aí a gente tem que ver para cada um. Acho que a minha grande ideia quanto à cirurgia refrativa é que se você pegar, tomar todos os cuidados, fazer os exames certos, você ser um bom candidato para aquele tipo de cirurgia, realmente o risco é muito baixo, né? Tudo na vida tem risco, tudo tem seus problemas, as suas questões, mas o risco é muito baixo. Eu gosto, e às vezes eu cito na consulta, que tem estudos que pegam mais de 60 mil olhos. Aí vai ver quantos pacientes que foram submetidos à cirurgia refrativa que ficaram cegos dos dois olhos. É zero, né? Tem casos de infecção, tem paciente que fica cego. Poxa, é muito olho, né? 60 mil. Mas você vê quantos ficam cegos. Por isso que é uma cirurgia que a gente faz frequentemente os dois olhos juntos. Porque num espaço amostral gigantesco, você quase não tem esse tipo de intercorrência. Então, e mesmo quando tem alguma coisa, se a gente está perto, se a gente está atento, a gente consegue pegar no começo. E muito frequentemente com colírios a gente consegue cuidar, não precisa evoluir muito. Então, é uma cirurgia hoje em dia que a gente realmente tem uma qualidade muito grande. E é igual o Lucas comentou, não existia há 40 anos atrás com a precisão que a gente tem hoje, né? E com certeza uma cirurgia feita há 10 anos atrás é muito diferente do que a gente faz hoje. A gente consegue ser mais preciso, uma qualidade de visão melhor, uma recuperação um pouco melhor. Então, realmente, é uma cirurgia que, quando bem indicada para o paciente certo, com a técnica certa, tem tudo para ser uma boa solução. Você falou que existe vários tipos de cirurgia, né? Então, se uma pessoa não
que não desejar não usar mais óculos, né? Estou cansado dos meus óculos, às vezes vai na praia e o negócio suja tudo e tal. Para cada pessoa vai existir aí um tipo de cirurgia que vai conseguir resolver o problema dela, mais ou menos isso? Mais ou menos isso, né? Depende da idade, né? Do grau que o paciente tem, das estruturas da córnea, né? Do olho. Então, por isso que antes de fazer qualquer cirurgia, a gente faz um exame oftalmológico completo, a gente tem alguns exames que nos auxiliam a escolher qual que é o melhor para aquele paciente. O que o paciente conta também é muito importante, né? Então, se eu sou um paciente de 45 anos, estou com dificuldade de olhar para perto, e trabalho muito com computador, talvez a gente vai pensar numa solução para ele, né? Como que a gente ajusta esse grau? Então, a estrutura do olho, a idade do paciente, o que o paciente faz no seu dia a dia, tudo isso a gente junta para poder escolher a melhor técnica cirúrgica. Então, é algo bem personalizado. Às vezes pode ser, cirurgia laser, mas eu vou corrigir de uma maneira, ou vou usar uma técnica para poder recuperar mais rápido, ou não, o paciente é um paciente que tem mais risco a trauma, a gente vai usar outra técnica, então tem bastante coisa para a gente analisar. Lucas, isso daí que ele está falando, eu acho que vai muito dos limites tecnológicos, né? Porque para fazer essa análise, né, ele olha para vários exames, o doutor olha para vários exames, né? Cada um tem sua tecnologia, mas para entender o que aquele paciente precisa, qual que é a expectativa daquele paciente com a visão dele, isso a inteligência ainda não consegue juntar todos esses pontos. Com certeza. Mas ouvindo aí você falar agora, dá para afirmar assim, só usa óculos hoje quem quer? Essa é uma afirmação bem forte, né? Mas acho que tem alguns casos, e acho que essa é a função do oftalmologista, escolher quais são os casos que são bons para operar e quais não são, tá? Eu acho que é bem dentro do que o Marcelo comentou, dos limites da medicina. O bom é que se a gente tem vários recursos, a gente com certeza consegue encaixar alguém em algum desses pontos. Poxa, para você às vezes é melhor um implante de lente, porque você tem uma alteração corneana, né? Mas falar que todo mundo vai ter uma cirurgia, por enquanto, ainda não. A gente precisa ter um pouquinho de parcimônia, porque querendo ou não, a cirurgia refrativa, a gente quer correr pouco risco. É um paciente que já enxerga bem. Não é um paciente de catarata que não enxerga e você vai trazer visão. Você está falando de um paciente que enxerga muitas vezes 100%, só quero que você enxergue 100% sem óculos. Então a gente não toma muito risco, né? A gente quer realmente entregar aquilo lá que a gente está prometendo. Certo. A gente quer tirar o óculos só, né? Mas não pode prejudicar a visão. A gente tem que ter esse cuidado, né? A gente não toma risco na cirurgia refrativa dessa maneira. Bom. Então sobra alguns pacientes. E ceratocone é uma palavra meio estranha, meio... Já falar que meu sobrinho tem. O que é ceratocone? Como é que funciona? Quais são os tratamentos? Ótimo. Ceratocone é uma doença que afeta a parte da frente do olho, a córnea, né? E basicamente a córnea do paciente com ceratocone ela é mais mole, tá? Por qual motivo isso pode ser discutido? Tem uma característica genética, tem a característica ambiental, tem muito associado com alergia, né? Com coçar o olho, então por isso que realmente a gente fica bem atento, tem até o mês do ceratocone para realmente conscientizar a não coçar o olho, né? Mas o ceratocone ele tem uma característica que realmente contribui muito para a gente ter que ficar atento a ele, que é a idade, né? Geralmente afeta pacientes jovens e essa alteração vai acontecer pelo resto da vida daquele paciente. Então a gente pega pacientes às vezes com 12, 13, 14 anos de idade, que um dos primeiros sinais é um aumento muito grande do grau, em especial o astigmatismo na maioria dos casos, e aí isso evolui para não ter uma boa visão mesmo eu colocando grau. Às vezes o paciente tem um óculos de 4 graus, mas aquilo já não faz mais ele enxergar. E isso pode ir evoluindo, pode deixar cicatriz. E isso numa população muito jovem. Às vezes você tem uma criança, né, um adolescente de 14 anos, que tem uma opacidade corneana, né, a córnea ficou branquinha por causa do ceratocone nos dois olhos. Você tem uma paciente que é cego com 14 anos. O paciente tem a vida inteira para poder viver, né? Então é um paciente que realmente, qualquer coisa que a gente faça no começo, e aí vem a questão da prevenção, de cuidar, de ficar atento a alguns sinais que a gente consegue ver numa consulta oftalmológica de rotina, para poder prevenir que ele chegue nesse ponto. Quando já chega nesse ponto, a gente tem bastante coisa para fazer, né? A gente tem o crosslink, que é uma cirurgia que a gente endurece a córnea. Se o problema do ceratocone é que a córnea é mole, a gente endurece essa córnea para ela não progredir. A gente tem um anel, né, que
Inclusive foi inventado aqui no Brasil, que é utilizado no mundo inteiro, que a gente consegue diminuir um pouco a curvatura, melhora um pouco o ceratocone, melhorando a visão. Em caso que tenha cicatriz, a gente pode fazer o transplante. Então, assim, é uma doença que pega um público muito jovem, que está numa fase que daqui a pouco vai ser economicamente ativo, então vai ficar a vida inteira. Então, qualquer coisa que a gente faz, às vezes, no começo, isso tem um efeito muito grande para o resto da vida desse paciente. Então, é algo que a gente realmente fica muito atento durante a consulta oftalmológica e é muito comum até, né? Então, uma coisa que você falou muito importante, coçar o olho é um negócio que não se deve fazer nunca. Nunca. Eu acho que tanto por você da retina, mas com certeza, principalmente para ceratocone, é algo que a gente não recomenda, mesmo que você não tenha alguém na família que tem histórico ou algo do tipo, o mais interessante é não coçar os olhos. É legal ouvir isso. Por exemplo, o que a gente faz no dia a dia que pode prejudicar a saúde do olho? Igual você falou, coçar o olho, a gente não sabe. Sabia que isso fazia mal. De repente, o que a gente faz de modo geral aí que pode, de repente, prejudicar a saúde do olho? Pegando o gancho do coçar, né, que geralmente é por alergia, água boricada geralmente não é uma boa, tá? Não porque a água boricada em si seja um vilão, mas tem pessoas que têm uma alergia brutal à água boricada, tá? Então, já vi casos do paciente chegar com o olho, parecia que tinha queimado mesmo, porque aplicou água boricada, que é algo que a gente, no dia a dia, na cultura popular, é algo de se fazer, né? É aquele colírio que o farmacêutico às vezes passa, ou um primo tá usando, poxa, eu vi aquele colírio que minha avó tá passando porque ela tá com dor no olho. Isso também é algo terrível, né? Porque às vezes esse colírio tem corticoide, isso vai induzir uma infecção, então... acho que usar colírio sem receita... Isso daí que você tá falando é um negócio muito comum que a gente vê no consultório, né? Que muitas pessoas pensam que o colírio... Tipo, só existe um colírio. Não, porque tem o colírio lá da minha mãe, meu olho tá ruim, eu vou pingar o colírio lá da minha mãe. Não é assim. Existe centenas de colírios. Existe colírio de antibiótico, diversos tipos de antibiótico, cada um trata uma coisa. Existe colírio de anti-inflamatório, né? Corticoides, outros tipos de anti-inflamatório. E muitos colírios desses, se usam em determinado olho... faz mal, pode dar cegueira, pode dar glaucoma, então não pode ficar pegando colírio dos outros. Algumas pessoas ligam pra gente e falam, Marcelo, amigo, meu olho tá vermelho, fala um colírio aí pra eu passar. Não é tão simples assim, porque a gente precisa fazer um exame pra ver o que tá acontecendo. Às vezes pode ser uma conjuntivite, que não é um problema tão grave, ou às vezes pode ser uma uveíte, que é um problema super grave, né? Então a gente precisa examinar pra ver o que tá causando o olho vermelho, e aí pra gente colocar o colírio ideal, né? Falando também das coisas que as pessoas fazem, assim, com essas TikTok, YouTube, esses desafios da internet também, o pessoal adora o olho. Não sei se é que chega pra gente porque a gente tal, mas teve uma época que o desafio era beber vodka pelo olho, colocava vodka, cara, isso queima tudo. Meu Deus. E o pessoal faz e aparece, né? Então tem muita coisa que o pessoal faz aí que atrapalha a visão. Viu? Caramba, gente. Primeira vez que eu vi. Esse negócio de internet é complicado, né? Porque a gente vê tanta fake news, né? Tanta coisa que não é verdade, é um dilema também, né? Porque às vezes você vê um negócio, come kiwi para determinada coisa, e não é verdade, não tem uma evidência científica, né? É o manga com leite, né? Manga com leite, né? É um negócio muito complicado, a gente tem que estar muito atento. O papel do médico também, né? É separar aí, né? O que é verdadeiro, o que não é. Que muitos pacientes chegam já, às vezes procuram no Google, falam, doutor, tenho isso daqui, o tratamento é por isso aqui, e você vê que muitas vezes não é, né? Às vezes tá errado. Imagino. Se aquilo ia dar um negócio muito errado, né? Legal. E o que mais, doutor José? E responde uma pergunta que muita gente me faz também sobre cirurgia de catarata. Cirurgia de catarata, a lente que coloca dentro do olho é tudo igual? Tipo, a lente nacional importada, do convênio, não do convênio, a lente premium, a lente... Eu vi um amigo que colocou uma lente caríssima, eu vi um amigo que colocou lente pelo SUS de graça. Como é que funciona esse negócio das lentes de catarata? Esse é um mundo à parte, né? Tem muita coisa. Eu acho que para começar a entender como que é essa conversa, cada fabricante tem mais de 10 tipos de lente diferentes no seu portfólio, né? Isso falando do mesmo fabricante, né? Então, o que a lente consegue te entregar? Então, assim, como eu geralmente tento dividir isso no consultório, nós temos umas lentes que são mais simples
Então, eu tenho um paciente que tem uma catarata avançada, eu quero simplesmente tirar aquela catarata e substituir isso de uma maneira mais barata possível, existem lentes que simplesmente vão ali substituir aquele cristalino, né, que ficou opaco, ficou branco e a gente colocou uma lente no lugar. Para esse paciente está ótimo. Né? Poxa, eu tinha uma catarata que não enxergava nada, de repente eu ponho qualquer coisa, inclusive caiu para dentro do olho, só de tirar a catarata já está ótimo. Às vezes uma lente que a gente às vezes coloca no SUS, uma lente um pouco mais simples, mas que já resolve uma parte do problema, aquela catarata muito grande. Dentro disso a gente tem o aumento da tecnologia dessas lentes. Então tem lentes que tem um desenho que vai trazer uma qualidade visual um pouco melhor, tem lentes que vão conseguir corrigir o seu óculos, né, tirar o seu grau de óculos para longe, tem lentes que vão conseguir fazer você enxergar bem de longe, uma visão um pouco mais intermediária, que é mais ou menos uma tela de computador, mas não vai ficar tão bem para perto. E tem lentes que fazem você enxergar de longe, de perto, de meia distância, mas às vezes elas têm alguma alteração. Às vezes à noite você vai ver um halo em volta das luzes. E aí a conversa que eu acho que é a mesma da cirurgia refrativa ou de qualquer outra cirurgia é conversar com o paciente, né? Que no inglês o pessoal chama de chair time, que é tempo de cadeira. É conversar. Você precisa entender o que o paciente tem, porque é algo muito específico. Existem lentes boas, existem lentes que são extremamente caras, mas tem a lente que é ideal para cada paciente, e não necessariamente a lente mais cara, né? E isso a gente só pega conversando, sabendo o que o paciente faz, se ele mexe em computador, se ele mexe em celular, se ele dirige. Então, conversando muito bem com o paciente, aí a gente consegue escolher a melhor lente pro paciente. Mais do que a lente mais cara, a lente do convênio, a lente que não é do convênio, tem o que é melhor para aquele paciente. Às vezes a gente tem um pouquinho mais de tempo e eu gosto muito de explicar isso no consultório. Qual que é a diferença? Eu gosto de escolher algumas lentes para o paciente ter uma noção que participar desse processo de decisão, né? Para ele estar junto ali com a gente para poder decidir. Poxa, eu quero me livrar dos óculos. Não, eu quero só me livrar da catarata. Porque eu acho que quando o paciente participa disso, lógico, a gente guia bastante, mas quando ele participa disso, é muito mais fácil dele se sentir feliz depois com o resultado final da cirurgia. Legal. E você falou um negócio muito importante também, que eu acho que na medicina é um negócio que faz toda a diferença, que às vezes não se tem sempre, que é o chair time, né? Que é o tempo de você estar ali com o paciente, né? Para entender o que o paciente precisa, escutar verdadeiramente o paciente, né? Para conseguir entregar o melhor para ele, né? Muitas vezes na medicina de hoje, que a gente vê em alguns lugares, às vezes é tão corrido, né? Que você tem que atender o médico tem que atender um volume muito grande, e às vezes nem é isso que o médico quer. O médico gostaria de ter mais tempo com o paciente, mas às vezes o fluxo de trabalho meio que obriga o médico a acelerar muito, né? Médico é um negócio caro, existe a preocupação de diminuir os custos da medicina, né? A gente vê no Brasil e muitos países, como nos Estados Unidos, por exemplo, o custo da medicina nos Estados Unidos é caríssimo, né? Para você operar uma apendicite, que é uma cirurgia super simples no intestino, aqui no Brasil não é tão caro, nos Estados Unidos é um absurdo, né? E tem que ter essa preocupação também dos custos, que uma das coisas que inviabiliza o tratamento é a questão dos custos. Então é uma equação muito difícil, né, da gente conseguir fazer custos baixos com o médico com tempo para escutar o paciente, né, usando materiais de qualidade, né? Então é tudo um jogo que nós temos que saber jogar para o resultado ser legal, né? Eu acho que talvez nisso entre um pouquinho da inteligência artificial, né? Porque a inteligência artificial talvez seja capaz de triar o paciente, tirar um pouco dessa carga de trabalho do médico, né? Às vezes, só de não precisar fazer um óculos durante a consulta, ou de ajustar, ou de conseguir falar para o paciente, você é um paciente com catarata, vai para o médico que sabe fazer catarata, né? Ou você é um paciente com ceratocone, ou tem uma chance maior de ter ceratocone. Vamos te tirar desse sistema, vamos colocar num médico que consegue tratar de você no começo, né? E aí você começa a valorizar esse tempo, né? E gastar tempo com quem realmente precisa, né? E hoje em dia, acho que é realmente difícil, é uma arte que o médico tem que ter de conseguir manejar bem seu tempo, de explicar, né? Porque realmente, se você não explica, o paciente vai no Google e às vezes não tem a informação correta. Então a gente tem que realmente juntar os dois, mas eu acho que a inteligência artificial vai entrar
nesse caminho para ajudar a gente, né? A gente tem que utilizar ela de uma maneira positiva. Respondendo o que o Lucas perguntou no começo, né? A inteligência, existe coisas que o médico consegue delegar, né? E delegar para a inteligência artificial, ela dando um resultado bom, confiável, putz, vai ser muito legal que o médico vai fazer esse serviço humano, amor no olhar, né? Que a gente estava falando, de conseguir conversar com o paciente com calma, né? Eu acho que antes de roubar os nossos empregos, as inteligências artificiais vai nos ajudar a fornecer uma medicina de ponta. Perfeito, isso aí. Lucas, e aí, você sempre enxergou bem? Como é que foi? Você usa óculos, não usa? Enxerga para bem, para longe, para perto? Cara, eu sempre enxerguei bem até os 20 anos, aí depois aí depois foi dando uma piorada, assim, mas eu não uso óculos, não uso, sou teimoso, sou aquele que vai até quando não dá mais, já era pra estar usando, inclusive já tem até receita e não fiz o óculos, mas eu sou desses teimosos, sim, gente, não uso, faço pouquíssimas, assim, visito muito pouco, apesar de ter grandes amigos oftalmos, a gente até brinca, mas eu visito muito pouco mesmo, porque é falta na verdade, a gente, né, se preocupar melhor, se preocupar mais, na verdade, né, se preocupar no sentido de ter uma vida melhor, enxergando melhor, a gente acaba deixando passar algumas coisas. Vou começar aí com mais frequência. Assim, eu tenho um professor que fala que o olho, você falou dos 20 anos, né? Até os 20 anos eu chegava bem. Que o olho é uma das primeiras estruturas, né? Um dos primeiros órgãos que envelhece mesmo, né? Porque até os 20, às vezes, né? É tranquilo. Depois dos 40, todo mundo praticamente sente que ficou difícil para perto. Tem alguma coisa diferente. Aí com 50, 60 já começa algum grau de catarata em uma parcela da população. Ou seja, é um órgão que mostra para você que a idade está passando. Não, isso com certeza. É uma coisa que a gente, que você vê que vai tendo mudanças, né? E é verdade, a gente precisa, gente igual eu precisa procurar mais aí os médicos aí para resolver, é verdade. Cara, é engraçado, né? Eu tenho uma história que eu vou contar que já aconteceu comigo uma vez, há muito tempo e tal. A Simone depois pode confirmar. Cara, não sei, eu não vou contar como que aconteceu esse acidente, porque foi uma coisa muito besta, mas eu tava com daqueles talquinhos de chulé, assim, eu fui colocar no meu tênis e por algum motivo espirrou dentro do meu olho aquilo. E começou a coçar de um jeito, cara, que arder assim. Aí eu falei, Simone, que é isso e tal? Aí eu fui olhar o rótulo da composição, tava escrito enxofre, cara. Aquilo me deu um desespero. Eu falei, Simone, no seu enxofre, não sei porque, achei que, sei lá, poderia ficar cego, porque, sei lá, tem enxofre naquilo. E fui no médico. Fui nesses médicos atender aí nos hospitais e tal. Aí cheguei no médico e tal, o cara olhou assim e falou, não é nada, só lavar e tal, não sei o quê. Mas é uma coisa assim, eu dei sorte, mas, pô, é uma coisa que você fica, né, preocupado. Pô, enxofre é uma coisa que não deveria estar dentro do olho. Então, né, foi uma coisa que aconteceu comigo, assim, cara, que mas foi besta, mas acontece. E é algo comum, tá? E enxofre no olho? Cara, não necessariamente enxofre, mas uma coisa que eu já ouvi de alguns pacientes, não foi um, não foram dois, pegar a medicação de fungo pro pé, que o frasco é parecido, é meio esbranquiçado assim, e pingar no olho, mas é muito frequente. Dói muito. Podiam mudar a embalagem. Podiam mudar, mas deveriam mudar a embalagem, né? Porque não é um só. E aí quando acontece isso, tem que lavar o olho e ir no oftalmo, não tem muito pra onde fugir. Foi isso que aconteceu. Eu já queria aproveitar o gancho aqui, né? A gente tá falando sobre saúde ocular, né? Essa é a exposição que a gente fica aí no celular, nas telas, né? O dia a dia nosso é praticamente, todo mundo agora é celular, todo mundo trabalha no celular. Isso traz algum risco pra visão, pra saúde do olho? Como é que é? Boa pergunta, Lucas. Tem várias coisas que acontecem quando você fica muito tempo no celular, né? Então, a gente ainda está descobrindo quais são os efeitos de longo prazo, né? Agora que nós temos as gerações que já nascem com o celular na mão, como que vai estar essa criança ali com seus 80 anos, né? Quais são os efeitos no olho de uma exposição, de ficar muito tempo olhando para perto, né? Algumas coisas a gente consegue perceber, né? Mais externo, talvez seja o olho seco. Né, porque a gente, quando está conversando aqui, a gente pisca mais ou menos umas 10 a 13 vezes em um minuto. Quando você está na tela, às vezes você pisca 3 vezes, uma vez em um minuto, porque você fica muito atento, você fica procurando onde está o mouse, se for no computador, mas principalmente no celular tem muita informação, você pisca muito pouco, tá? E se você for pensar isso, poxa, você usa o celular 3 horas por dia,
ao longo de uma semana, ao longo de um ano, isso faz muita diferença, né? E será que tem um tempo que é seguro de usar celular, assim? Máximo de usar? Acho que é aquela questão da moderação, né? Para criança, a gente tem uma quantidade de horas, porque querendo ou não, é tempo de tela, é tempo que ela deixa de se desenvolver no ambiente em volta dela, né? Pode desenvolver, em alguns casos, tem alguns estudos que mostram que pode aumentar o índice de miopia. Então, para o adulto, a gente tem uma questão muito filosófica mesmo de conversar, porque eu lembro muito bem na faculdade, na residência, de se discutir, que às vezes você pede para não utilizar, ou utiliza menos. Hoje em dia, não é raro chegar o paciente, poxa, eu sou técnico de informática, eu acordo, sento no computador e fico até a hora de dormir no computador. Você não tem como pedir para esse cara parar de usar computador, né? Então a gente corre atrás do prejuízo para esse paciente. Então, é lubrificante, se ele tem uma blefarite, que é uma inflamação que dá na pálpebra justamente pelo fato de ficar muito tempo sem piscar, com o olho muito inflamado, a gente trata, ajusta um grau, às vezes faz um óculos específico para computador, que antes a gente não faria, né, mesmo com paciente jovem. Então a gente tenta se ajustar e entender como vai ser esse efeito a longo prazo, porque não tem realmente algo que é extremamente seguro, né? Não dá pra você falar assim, 5 horas é um tempo seguro pra você ficar diariamente com um adulto no celular, assim, não existe isso. Não existe uma recomendação de qual que é o mínimo que você pode ficar. E a outra grande questão depende muito do seu ambiente. Se você está no celular, se você está no computador, se você está com ar-condicionado, se você está num ambiente aberto. Ar-condicionado, é verdade. Gente, ar-condicionado seca o olho, né? Daquela ardência. Sim, então você imagina um olho seco e não pisca no ambiente com ar-condicionado. Aqui a gente mora em Prudente, né? O tempo é seco. Toda hora. Bastante, né? No carro, muito seco. no trabalho. Então faz bastante diferença nessas condições. E tem da parte da retina também, né? Da parte da exposição à tela, tem o negócio da luz azul que muda o ciclo circadiano, né? Se você fica vendo na cama o celular, lendo, vendo filme, você tem exposição a essa luz azul que tira o seu sono. Então tem até nos celulares mais modernos aquele modo de tela colocando a luz azul. Outra coisa importante, tem alguns estudos que falam quem usa muita tela, ou mesmo quem lê demais, né? As pessoas mais escolarizadas têm maior chance de desenvolver miopia, que é o grau do óculos forte, né? E uma das maneiras de diminuir a incidência da miopia é a criança ficar, né? Pelo menos 2 horas em atividades ao ar livre, tá? Então você pergunta, o que eu faço com meu filho e tal? Olha, das 4 às 6 da tarde, não pode tela em casa, vai no parquinho, vai andar de bicicleta, vai jogar bola e tal, que isso já diminui a incidência da miopia. Legal saber disso, viu? Importante os pais aí, ó, né? Gente, então hoje o bate-papo foi muito legal. Quero agradecer a presença do Dr. José, ao Lucas. Obrigado. Acho que a gente conversou sobre vários temas e vários tópicos interessantes. Aprendi muito hoje, obrigado. E vamos continuar o OftalmoCast. Encontro vocês no próximo episódio para a gente conversar sobre temas de olho, de oftalmologia, de visão. Perguntas que vocês tiverem, que vocês quiserem que a gente discuta aqui, só mandar pra gente aqui nos comentários que a gente vai discutindo. Grande abraço para vocês, até mais.